Oi, gente, vão entrando. Sejam bem-vindos. Já vamos começar aqui. Oi, oi, oi. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui para começar. Vamos lá. Sejam bem-vindos, todo mundo. Gente, eu vou deixar na horizontal. Porque a gente vai tentar o vídeo de hoje. As outras lives eu não consegui colocar no YouTube. Na verdade, meu celular tá cheio e é por isso que eu não tava conseguindo. Mas aí hoje eu passei o dia tentando apagar algumas coisas dele pra poder colocar essa live depois lá no canal do YouTube. E aí por isso que tem que ser na horizontal, tá? Eu particularmente acho um pouco ruim, mas vamos lá. Bom, eu aí quero falar um pouco para vocês de perdas, de como falar disso com crianças, né? Acho que o pessoal tá chegando e aí a gente vai estar conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando ali também, né? Se der tempo, enfim, se eu souber, eu vou estar respondendo para vocês. E assim, quando eu pensei nessa live, primeira coisa que eu queria falar já para vocês, que ela faz parte de um projeto, que é um projeto do Luto à Vida, bem bonito. Até depois, se alguém puder, né, faz um print aí da tela, eu até viro depois pra gente fazer um print, para colocar do Luto à Vida, que é um projeto bem legal pra gente olhar esse movimento do viver, apesar das perdas, apesar das dores, né, que a gente tem na nossa vida. A ideia é que a gente possa, sim, apesar de todos os pesares, entender que a gente tem um monte de ressignificações pra gente trabalhar conforme as coisas que a gente vai estar vivendo, as coisas que a gente vai estar passando aí no decorrer da nossa vida inteira. Não só nesse momento de quarentena, mas a gente perde em vários momentos, né? Ai, muita gente linda entrando, Gi, Jos, enfim, Ju, sejam todos bem-vindos. Então, esse projeto, gente, do Luto à Vida, é um projeto que eu estou participando junto com o pessoal do Jardins Cascavel, que é o cemitério que tem lá atrás da Expovel. Eu não sei se vocês se conhecem. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, que doido, coisa de cemitério, né? E assim, não, vejam, quando eu falo de cemitério, esse lugar, esse cemitério Jardins, é um lugar lindo que eu super sempre recomendo para ir lá visitar, né? É estranho falar para ir visitar cemitério, mas é que ele realmente é um cemitério muito bonito, que vale a pena. E eu sou muito honrada de ter essa oportunidade de estar aí fazendo um trabalho tão bonito, que é esse trabalho do Luto à Vida, né? Então esse movimento do Luto à Vida é uma ideia para a gente levar para as pessoas, para a comunidade, de forma gratuita, conhecimentos sobre questões do luto. Então a gente vai ter em cada mês, era para ter começado nesse sábado, enfim, né? Com tudo isso não deu, mas cada mês a gente vai estar trabalhando com algum tema relacionado ao luto. Um dos temas que a gente vai estar lá falando é o luto infantil. Então, o luto infantil, e a minha ideia com vocês aqui hoje, não é só falar de morte para as crianças, mas de tudo isso que está acontecendo com as nossas crianças também, que estão dentro de casa. Algumas estão entendendo muito bem, outras não. Algumas estão tendo até algumas mães entraram em contato assim, ai meu Deus, meus filhos estão com problema, porque eles não estão aguentando mais, blá blá blá. Mas eu percebo que a maioria das crianças, porque tem outras mães que falam que estão até se dando super bem, entendendo esse processo como algo bem gostoso, porque estão junto com pai e mãe. Na verdade, eles estão se aproveitando, né, da gente, que a gente tá ali o tempo inteiro, e é difícil para eles entenderem que às vezes a gente tem que trabalhar, né, e eles querem atenção constantemente, porque eles estavam muitas vezes acostumados com a gente em casa, para trabalhar. Para trabalhar não, para ficar tranquilos, né? Então, até entrar num consenso esse movimento aí. Então, eles estão tendo muitos ganhos, que bom. Mas estão tendo algumas perdas também, né? Uma delas é a questão aí toda dos amigos, da professora, que eles não estão vendo mais, algumas crianças que estão presas dentro de um espaço muito pequeno, né, que é aí a questão toda dos apartamentos, algumas estão conseguindo brincar, outras não. Então a gente percebe sim que muitas crianças estão nesse movimento mesmo de sentir, e agora parece que começaram a sentir um pouco mais, né, toda essa questão aí do que elas vão estar fazendo, de como vai ser isso, porque elas estão presas e não estão entendendo muito bem, né? Bom, mas quando a gente
fala de estar preso dessas crianças de um modo geral, o que eu quero dizer para você sobre perdas é assim: as crianças, elas nem todas conseguem entender as perdas da vida. Mas a gente precisa trabalhar com elas desde sempre o que a gente chama de educação para a morte. É super esquisito pensar em educação para a morte, porque nós, seres humanos, e a nossa cultura especificamente, que é diferente de outros lugares que trabalham o conceito de morte de outras formas, a nossa cultura tem uma dificuldade muito grande em lidar com esse processo do morrer. Por quê? Né? Porque a gente pensa ainda mais criança, não, vamos falar sobre vida, enfim. Só para vocês terem uma observação em questão de movimento de morte mesmo de alguém. Quem de vocês teve dificuldade ou lembra de quando foi a primeira vez que vocês tiveram contato, por exemplo, com um velório? Quem é que consegue puxar na memória essa vez que a mãe de vocês, que o pai, que alguém carregou vocês para uma situação de velório? E eu sei que muitos aqui, se não quase todos, tivemos muita dificuldade, porque lá atrás, e aí a gente percebe que a questão da situação do ritual do velório é um ritual que ele vai passando de geração em geração mesmo, e são comportamentos completamente diferentes. Alguns dos nossos pais e avós lidam de forma bem mais natural do que a minha geração, por exemplo, né? Eu não sei quem é que é a idade aí, mas eu tô vendo as pessoas que eu conheço, a maioria é quase da minha idade. Como é que foi pra você entrar em contato com essa relação de velório, né? Até um tempo atrás, e acho que muitos aqui tiveram contato de uma forma meio que na marra. Vamos lá para algum lugar, a gente acha que vai sair de casa, vai passear, de repente a gente chega num lugar super esquisito, com um monte de gente chorando, aquela coisa com aquelas flores esquisitas, e aí a gente chegava ainda no velório, até um tempo atrás, tinha o algodão no nariz. Vocês lembram disso? Quem tem na memória aí esse processo do algodão no nariz? E aí a criança levava um choque. E ainda pra dar uma pioradinha, as mães falavam assim, dá um beijo no morto. Ou então mandava pôr a mão, essas coisas. E aí a gente ficou super, meu Deus, que coisa mais traumatizante, que horror isso. E muitos de nós têm uma dificuldade enorme de lidar com rituais fúnebres, né? Na verdade, muitos, acho que assim, a maioria das pessoas tem uma dificuldade. Então, muitos faziam as pessoas entrarem em contato meio que na marra. E hoje já se sabe que não é assim que a gente deve fazer com uma criança. E é um pouco disso que eu quero falar pra vocês, como é que a gente pode conduzir situações de perdas do dia a dia, perdas das atividades, como é o momento que a gente tá, perdas da rotina, que é esse momento que a gente tá, até perdas maiores, que são situações que as crianças passam e que muitas pessoas me perguntam, às vezes profissionais da psicologia, profissionais da área da saúde, eu preciso levar, eu posso levar, eu não devo levar numa situação de velório, coisa parecida, né? Olha aí, alguns têm algumas memórias aí, geralmente dos avós, né, que empurravam goela abaixo para que a gente fosse sem entender nada. E é isso que eu vou estar explicando para vocês hoje, tá? E até porque quando a gente fala de perdas, nós seres humanos temos uma dificuldade de lidar com essas perdas todas de um modo geral, tá? Bom, se a gente for pensar e se a gente olhar no nosso contexto histórico, lá na geração quando os nossos avós e bisavós eram pequenininhos, eram as crianças que iam avisar. As crianças eram aqueles que eram os informantes. Então, geralmente eram cidades menores. As crianças, morria alguém dentro das casas, normalmente morriam-se dentro das casas, né? Não era no hospital. Depois, agora que se morre primeiro no hospital, né? Geralmente. Morria-se nas casas. Os velórios eram feitos nas casas. Levanta a mãozinha aí, quem é que já foi em velório dentro da casa de alguém? Acho que talvez muitos aqui já devem ter frequentado o velório na casa de alguém. Então, e quem avisava as pessoas? A gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada disso. Quem avisavam as pessoas eram as próprias crianças que saíam correndo avisando: tio, fulano morreu, vizinho, fulano morreu, enfim, né? Muito bem. E aí, então as crianças, elas eram familiarizadas. Isso que eu tô falando, gente, é do tempo das nossas avós e bisavós. E se vocês prestarem atenção, as nossas avós e bisavós, elas lidam com o morrer muito melhor do que a gente. Tanto que assim, eu vejo que muitas... Morre a amiga da vizinha da ciclana das fulana.
nem é conhecida às vezes. Então, todo mundo lá no velório. Eu falo que a nossa geração é uma geração que nunca vai ter quase ninguém no velório. Porque a gente só vai mesmo quando tem alguém muito próximo, né? As coisas têm mudado muito. E geralmente as pessoas mais velhas vão no velório com uma frequência muito maior do que a nossa geração. Bom, depois de um certo tempo, então eram as crianças que iam avisar. Os velórios eram feitos dentro das próprias casas, se velava muito mais tempo. Ah, inclusive, deixa eu contar uma novidade. Uma novidade não, uma curiosidade aqui pra vocês. Quem sabe um dia eu faço uma live só de curiosidades do processo do morrer, que historicamente tem muita coisa legal, muita coisa engraçada, enfim. Por que nós usamos o preto? E por que o preto caracteriza a cor de luto e cor de velório? E quando a gente fala da cor, não é o preto. Eu não sei se vocês sabem. Quem aí já foi meu aluno, já foi alguma palestra, algum curso meu de tanatologia, sabe que não é o preto, a cor considerada. Hoje sim, tá, gente? Hoje é a cor considerada cor que representa o luto, é o preto, né? Então hoje aqui na nossa sociedade, nesse momento. Mas até um tempo atrás, não. A cor oficial mesmo do luto é o roxo, é o lilás. E aí, pra quem aqui já frequentou alguma igreja católica, época de quaresma, que cor que fica a igreja, todas as vestimentas da igreja, fica tudo no roxo, fica tudo no lilás, porque representa a cor da morte. Então, a cor da morte oficial, não. Hoje é oficial pelo lacinho, né? Então, quando a gente sabe que tem algum lugar que tá de luto, coloca lá um preto. Mas a cor mesmo que representa o processo do morrer é o roxo. Não é este lilás, tá, gente? É o roxo. Por quê? Porque os nossos lábios ficam roxos, porque os dedos ficam roxos, as primeiras extremidades ficam roxas. Então, essa é caracterizada historicamente a cor aí da morte, né? Depois, com o tempo, veio o preto. E por que o preto? Eu vou contar uma curiosidade pra vocês do preto, que até é engraçado, nem é o nosso tema, mas enfim, vou falar. O preto, ele vem de uma curiosidade de uma época em que as pessoas morriam de medo de serem enterrados vivos. Se vocês perguntarem aí pros vossos bisavós e tudo mais, vocês vão ver que muitos tinham medo de serem enterrados vivos. Inclusive os mais ricos, dentro dos caixões onde eles eram enterrados, dos lugares lá no cemitério, eles tinham uma cordinha dentro do caixão que, caso eles acordassem da morte, tocavam uma sinetinha pro coveiro. Não sei se alguém aí já escutou histórias como essas, dos nossos avós e tudo mais, tá? Bom, depois disso, então, para não ser enterrado vivo, que era o grande medo das pessoas naquela época, estamos falando aí de ainda na década de 40 e 60, 50, por aí ainda tinha isso, tá? Mas isso é bem mais antigo. As pessoas, elas ficavam velando 3 a 4 dias. Por que velavam tanto tempo? Por este medo, que era um medo que gritava na época de serem enterrados vivos. Vamos lembrar que na época não se tinha, né, toda essa questão de, enfim, de coisas da medicina que a gente tem hoje, de comprovações, e às vezes eles abriam caixões que estavam tudo batido, tudo riscado, então era um pavor serem enterrados vivos. E aí, por conta disso, eles ficavam 2, 3 dias velando as pessoas. À noite, colocavam lampiões e velas, né? Velas inicialmente, depois vieram os lampiões, né? Não tinha energia como a gente tem hoje, enfim. E aí, só que aí tinha a tal da Dona Morte, que a gente tem até hoje, 2020, se tem toda a cultura da Dona Morte. Lembra a Dona Morte da revistinha, né? A Dona Morte que vem buscar, e a Dona Morte vem buscar porque é de noite. Isso tem toda uma história da mitologia grega, de Thanatos, filho do sono, enfim, tem toda uma outra questão que não vou estar entrando aqui. Mas o muito engraçado é que quando a gente falava dessa relação, desse processo, então eles velavam 2, 3 dias, só que durante a noite eles tinham muito medo que a Dona Morte aparecesse e levasse o próximo. Então o que eles faziam? Eles usavam tudo preto, inclusive o véu negro, e aí surge a questão do véu negro, não era por respeito ao morto. Eles usavam tudo negro justamente porque eles morriam de medo que a Dona Morte me visse. Então estamos lá velando, vai que ela me enxerga aqui. Então deixa eu ficar bem quietinha no meu canto tudo de preto, que aí ela não me vê e não me leva. Então o preto vem deste movimento aí, né? Então o preto não vem em relação a respeito ao morto, mas sim que medo deu seu próximo, né? E aí depois com o tempo foi ficando preto, enfim, e hoje na nossa cultura a gente tem o preto como a cor da morte, né? E aí a gente observa esse movimento. Bom, pra quem tá chegando aí, gente, eu comentei aqui que eu deixei ela na horizontal e eu sei que é um pouco ruim de assistir, mas é porque a gente vai tentar depois colocar no YouTube,
tá? Porque algumas pessoas que não têm Instagram, enfim, estão me pedindo pra colocar e a gente vai tentar gravá-la depois, tá bom? Bom, quando a gente fala das nossas crianças, como é que as nossas crianças estão entendendo tudo isso? E uma coisa muito importante que a gente pode estar perguntando para elas é o que é que elas estão entendendo e pensando sobre isso. Quando eu falo de pensando sobre isso e olhando para esse movimento, porque a gente percebe que às vezes nós pais estamos mais neuróticos, mais preocupados com este momento que estamos vivendo do que as próprias crianças. Talvez elas nem estejam assim tão preocupadas. E a gente acha que elas estão no maior sofrimento e coisa parecida, e elas às vezes estão até de boa, adorando, enfim. Então, quando a gente fala dessa relação, pergunte pra criança, o que é que você pensa sobre isso? O que tá acontecendo no mundo? Porque eu imagino que muitos aqui que têm filhos já explicaram pra criança do corona, e mesmo que não explicou, gente, tudo quanto é canal tá falando. Além dos noticiários pra adultos, até os próprios canais de criança. Tem uma musiquinha até como é que é o canal que meus filhos assistem? Acho que é o Globinho, sei lá como que é. Que tem lá uma musiquinha de lavar a mão, ensinando como que lava a mão. Então, eu acho que toda a mídia, de modo geral, em todas as áreas, estão falando sobre esse movimento aí do corona. Então, ele já sabe o que é. Só que às vezes a gente tá mais espantado do que as próprias crianças. Então, antes de vocês questionarem, né? Meu filho tá sofrendo, não tá... Perguntem pra eles, o que você tá achando de tudo isso? Como é que você acha que é essa questão toda? O que você entende que é esse vírus? O que você acha que pode acontecer? Enfim, tá? Cuidado pra não inventar mentiras. Eu acho que a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado para não ficar inventando coisas para as crianças que a gente não vai conseguir suprir depois, né? Isto vale tanto para esse movimento que nós estamos agora, de estarmos reclusos em casa, quanto para outras situações, né? Às vezes vou dar um exemplo assim, morreu lá o peixinho, a gente fala que daqui a pouco ele volta. Mentira, isso não é verdade, aquele peixinho não vai voltar. O cachorrinho morreu, e aí assim, não, daqui a pouco ele volta, eu vou lá e corro e compro outro. Isso é péssimo para as crianças. Por quê? Porque eu não tenho que sair correndo comprar outro, porque mesmo que eu compre outro cachorrinho bem parecido, a gente sabe que o próprio cachorrinho, por exemplo, tem todo um jeitinho de ser, todo um ritual que ele vai fazendo, né? Então, cada animal é um animal, cada pessoa é uma pessoa, cada objeto que quebra é um objeto que quebra, e a gente precisa vivenciar a dor daquela situação. Eu vejo que nós adultos e também as crianças, nós estamos em processo de luto, de olhar para isso com uma certa dor para esse movimento. Por quê? Porque a gente tá perdendo situações. E é muito engraçado porque assim, hoje eu me peguei pensando, nossa, eu vou ter saudade desse tempo, vou ter saudade dessa quarentena, porque a gente tá se redescobrindo de um jeito que, apesar de nós estarmos angustiados sem saber até quando, como que vai ser e tudo mais, se a gente se prender no que está acontecendo, muitos de nós, não é uma regra, não é todo mundo, talvez estejam vivendo os momentos agradáveis até. Então, talvez pode ser que tenha coisas positivas aí, a gente precisa olhar para isso. E só que às vezes a ansiedade não deixa. E aí, o que é o viver o luto? Talvez a gente vai viver um luto quando isso tudo passar. Ai, que saudade daquela época que podia estar em casa, arrumando minhas coisas, fazendo minhas coisas. Então talvez isso possa deixar saudades. Ou a gente pode estar sentindo, ou nós estamos já no momento de sentir saudades de algumas coisas, né? Saudade do que você está? Que processo de enlutamento talvez nós estamos? Nós estamos numa angústia por termos perdido a liberdade. Então, sim, nós perdemos a liberdade do ir e vir. Não é bem o perder, né? Porque a gente pode até sair, fazer alguma coisa. Mas nós estamos olhando para esse movimento e isso causa um enlutamento. Então, luto é tudo aquilo que eu tinha um certo afeto e a partir do momento em que eu não tenho mais, isso me dá uma sensação, um sentimento desagradável. E aí eu falo sempre nas minhas palestras que o luto ele pode ser algo muito simples, como, por exemplo, sei lá, eu perdi um par de brinco de um brinco que eu gosto e nunca mais vou conseguir achar outro igual, e aí eu vou entrar em, poxa vida, isso que ruim, eu gostava tanto, até um luto mais grave, como perder alguém. Então, nós temos várias proporções desse luto aí. E vários tempos também. Algumas pessoas lidam com isso de uma forma mais rápida, outras menos. Então, igual vale para as crianças. Tem crianças que, assim, que é uma coisa muito rápida e já ela elabora e já vai. E tem crianças que ficam muito mais
nesse movimento muito mais demorado, enfim. Até, eu vou dar um exemplo, eu até esses dias eu escrevi no meu Facebook, uma das nossas cachorrinhas, das nossas cadelinhas, ela veio a falecer e ela já estava conosco há quase 14 anos. E ela sempre foi uma gracinha, muito boazinha, enfim. E a gente já sabia que ela estava, né? Eu estava preparando todas as crianças para esse momento que talvez iria chegar, que eles tinham que vivenciar tudo isso. Então, assim, não, eu não posso enfiar outra cachorra no lugar. A gente tem que olhar para esse movimento, tem que chorar, tem que sentir e tudo mais. Mas, quando a gente fala de olhar pra tudo isso, eu lembro que no dia que ela faleceu, né, eu fiquei super triste e fiquei ali com ela no meu colo, ela faleceu no meu colo e tal. De repente, meu filho Nossa, até hoje ele fala, ele chora. A minha filha só olha assim, mamãe, agora a gente vai ter só um cachorrinho, né? Sim, filha, agora a gente vai ter só a Mel, né? Porque nós tínhamos duas, a mãe e a filha. Mas depois que a Mel morrer, a gente pode ter um gatinho? Pode, filha, a gente pode ter um gatinho. Então tá bom, mamãe. Então agora eu vou descer lá embaixo e continuar assistindo meu desenho. E saiu. Então, assim, tipo, uma ressignificação muito mais rápida do que o meu filho, que tá em outro processo, que tinha um outro movimento. Então, não existe certo e errado. Ok? Existe cada um com as suas dores diferentes. E eu percebo que esse movimento, para todas as dores da vida, todas, as pessoas não respeitam o que é do outro. Então, tem gente que fica comparando dor. Conhece aquelas pessoas, gente, que ficam comparando dor? Nossa, tô com uma dor de cabeça. Mas a minha, meu Deus, a minha é muito pior. Nossa, eu tô triste porque eu perdi meu namorado, porque ele terminou comigo. Nossa, mas quando eu perdi, meu Deus, foi muito pior, né? Eu acho que vocês devem conhecer pessoas que ficam brigando por desgraça. E a ideia não é esta, né? A gente não tá aí na vida pra ficar quem tem mais, quem tem menos desgraça aqui. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua maneira de vivenciá-la. E é isso que a gente precisa sempre olhar com muito carinho para a dor do outro, e o quanto cada um vai dando ressignificações, e as crianças também vão dando ressignificações. Ju, você falou aí que os youtubers também explicam o quê? Que me ajuda aí que eu acho que eu perdi, tá? A área da saúde está em pânico, né? Eu imagino, até porque as pessoas que estão trabalhando na frente de tudo isso devem estar realmente em pânico, até porque tem os seus em casa que ficam, né? E aí tem que cuidar de todo mundo. Então, realmente, eu acho que é um momento muito complicado para todos que estamos, e assim, e o quanto cada um reage diferente, não é? Tem algumas pessoas que entram no movimento da raiva muito grande. Ontem, na live que a gente fez, eu e a Monique também é uma tanatóloga muito querida, e a gente falava, inclusive, das fases do processo de enlutamento, onde a gente tem normalmente um processo de negação, né? Eu recebo a informação e eu nego um pouco isso, eu nego, não é. E quantos de nós negaram essa situação? Muitos, né? Não, que bobeira, não, nada a ver. Eu costumo dizer que alguns idosos continuam no processo de negação. Até porque se vocês saírem um pouquinho na rua, vocês vão ver que é eles que estão no bar, é eles que estão nos lugares, é eles que estão teimando com os filhos. E eu acho que também, além desse processo de negação que muitos estão, é como se fosse um movimento assim de não, eu vou ficar vivo, eu tô forte ainda, né? Eu não aceito a ordem daquele que tem um movimento inferior não, mas outra relação de ordem, que é de filho está numa escala de hierarquia menor do que a minha, então quem ele pensa que é, né? Então tem aí toda essa questão de estar entendendo esse movimento aí, dessa relação. Então a gente entrou no processo de negação. As crianças nem sempre entram no processo de negação, tá? Porque a criança entende as perdas de uma maneira um pouco diferente da gente. Então vamos lá. Nós temos a negação, nós adultos. Nós temos um período de raiva. Então, sim, às vezes a gente entra num processo de raiva. Uma raiva, vamos pegar agora nesse momento, raiva enlouquecida desses pais que estão ficando fora de casa. E aí muita gente me mandou mensagem assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço mais pra minha mãe, que ela quer sair de casa, que ódio. Até ontem ela não ficava, agora antes ela só queria ficar em casa, agora não quer mais. Então, entrou nesse processo de raiva das pessoas que estão na rua, raiva do governo que faz não sei o que, raiva. Então, entrou na negação, depois na raiva, aí às vezes bate aquelas tristezas enormes, aquele mal-estar muito grande de meu Deus, o que vai acontecer com a humanidade, como é que vai ser, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser do meu dinheiro, o que vai ser, né, do giro do caixa. E sim, esse eu vejo que é um processo real,
porque acho que está mexendo no bolso de todo mundo, né? Não importa qual é a classe social, nem qual é o seu trabalho, todos nós vamos ter, é como uma teia, né? Tudo tá chacoalhando e vai chacoalhar todo mundo, então não importa quem é melhor ou pior, enfim, quem tem mais dinheiro, quem não tem. Algumas pessoas vão conseguir se manter mais tempo do que outras, porque conseguiram guardar mais dinheiro, enfim, tá? Bom, depois a gente tem, então, a raiva, a negação, aí vem uma tristeza muito grande. Então, quantos de nós aqui já se pegou no choro por uma relação de angústia, de medo, de tristeza mesmo, de não poder vivenciar algumas situações? Quantas festas foram canceladas, quantos encontros foram cancelados? E aí a gente entra no enlutamento, né? De entrar em contato com isso e se permitam entrar em contato com isso, né? Explicar para as crianças sobre o corona, eu acho que tem tanto material legal aí, muitos devem estar vendo livrinhos e coisas, né? Quem está em grupos de mães deve estar recebendo muito isso. E explicar do corona, a coisa do lavar as mãos, dos cuidados, de explicar que não vão poder ficar junto com os vovós, porque eles podem estar ficando doentes. Então, explicar todo esse processo, só que as crianças, elas não entram nessas fases de enlutamento contra a gente. Eu vejo que isso é muito mais forte nos adultos. Bom, depois vem o processo de barganha. Não, o que eu vou tentar fazer então? Eu vou tentar renegociar isso, renegociar aquilo, e a gente vai tentando achar estratégias, e aí vem o processo de aceitação. Ok, vou ficar em casa, o que eu vou fazer em casa agora? Então, alguns já estão começando a entrar num processo de aceitação, de olhar para o hoje, olhar para o agora, tá? Bom, agora... Isso é o que acontece nas fases com os adultos que vêm e vão e que existem de formas diferentes para cada pessoa, tá? Gente, aproveita aí, aperta no coraçãozinho. Quando a gente aperta no coraçãozinho e na flechinha, parece que isso vai para outras pessoas, né? Então eu super agradeço se isso fizer, né? Para que a gente possa levar a informação aí para mais pessoas. E assim, ai, como é bom ter internet, né, gente? Poder conversar com tanta gente. Ai, eu tava sentindo uma falta disso. É tão bom esses movimentos. Bom, vamos lá. Crianças. Como é que eles lidam com as perdas? Os pequenininhos com menos de 3 anos são os que estão com maior dificuldade, porque eles não entendem o processo de perder. Eles não conseguem entender muito bem isso tudo. Geralmente a gente entende as perdas, explica as perdas para as crianças. Tem autores diferentes, tá? Eu vou fazer um vídeo, acho que eu não vou fazer live, vou fazer um vídeo sobre as fases do desenvolvimento. Inclusive, tem lá no curso, no Meu Filho Não Veio com Manual, várias aulas bem bacanas e bem detalhadas, tanto de como falar de terapia do luto para as crianças, quanto também do desenvolvimento de crianças, o que é normal em cada fase, o que acontece, tudo mais até a adolescência, né? Então, olha, gente, quem quiser, entra lá, quem tá aqui na live, só para vocês saberem, www.meufilhonomveiocomanual.com.br, e quem está aí assistindo e quiser adquirir o curso, dá para parcelar isso em até umas 12 vezes, e se vocês colocarem a palavra lançamento ou a palavra palestra, ganha desconto. Se eu não me engano, é quase R$100 de desconto. Fica em torno de 190, eu acho que fica. Eu não tenho certeza exatamente qual o valor que ele fica, mas de 200 e alguma coisa eu sei que ele cai bem se colocar na área de desconto, tá? Então, quem quiser aproveitar, ela tem bastante informações, são várias horas de aulas que vocês podem assistir por um tempão aí. O Meu Filho Não Veio com Manual, tá? Que inclusive eu falo sobre perdas também. Tem um módulo, uma aula bem legal e bem completa falando dos processos de perdas. Bom, quando a gente fala desse processo aí todo, as crianças, então, a gente divide, dentro da psicologia de desenvolvimento, existe um autor que se chama Jean Piaget, e ele divide as fases do desenvolvimento em 4 fases. A primeira é a sensório-motor, o pré-operacional, operações concretas, e a operação formal, que é na adolescência. A gente utiliza, dentro da tanatologia, a questão do olhar para o luto, para as perdas, de um modo geral, baseado aqui também nessa teoria de Piaget. Existem outros autores que falam também diferente, mas eu vou usar de Piaget, porque Piaget é bastante comum aí para os pedagogos e para quem trabalha na área da educação, já ouviu falar, enfim, tá? Bom, quando a gente fala, então, nesse primeiro movimento do sensório motor, que é do 0 até os 2 anos, 2 anos e pouquinho, a criança, ela não tem entendimento da perda,
tá? Ela não consegue entender muito bem isto, ela não consegue significar isso internamente. Então, é uma fase em que a gente ensina isso pra criança, e aí quem tem em casa bebês ou crianças aí até 2 aninhos de idade, 2 aninhos e meio, uma brincadeira bem legal pra vocês pegarem, eu não tenho um paninho aqui, mas com um paninho, uma fraldinha, brinquem de esconder. Geralmente eles adoram brincar disso. Ou então se esconde atrás de um poste e aparece, atrás de um poste e aparece. O que acontece nesse brincar com as crianças? O que a gente está ensinando aqui para elas? A mamãe vai, mas a mamãe volta. Eles dão gargalhada. As coisas estão, de repente as coisas não estão. De repente estão de novo e não estão. E aí eles começam até às vezes a dar risada nesse processo. A gente vai ensinando ela a lidar com perder e ganhar, já que eles ainda não entendem muito bem. Isso ajuda para que a criança sofra menos quando nós não estivermos junto com eles. Então, mamães lá que tem bebezinhos, que vai ter que voltar a trabalhar, que vai ter que sair de casa, que vai ter que fazer alguma coisa quando tudo voltar ao normal, né? Geralmente as crianças sofrem por conta disso, então já comecem a brincar com as crianças nesse processo, tá? Vai e volta, pra criança entendendo que a mamãe foi, mas volta. E aí, o que a gente ensina nesse momento para esses pequenininhos com menos de 2 anos? A gente não sai de casa, mas daqui a pouco talvez a gente volta, né? E a ideia é essa, porque por mais que você fale, as crianças nessa idade têm muita dificuldade de entender. Algumas pessoas estão me perguntando aqui do medo. Gente, medo é assim, medo é uma emoção básica, é uma emoção que todos nós temos, mas é muito importante, eu vejo muito no consultório, medo relacionado aí com a questão de pais mais medrosos terão filhos mais medrosos. Então a grande pergunta para essas crianças que estão com muito medo é: que medo eu estou passando? Aí às vezes vocês falam assim, mas eu falo para ele que não precisa ter medo, eu falo que tá tudo bem, mas eu tô tendo comportamento de medo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez aqui na minha casa, logo que meu filho era recém-nascido, enfim, ela veio fazer uma visita e eu tinha as minhas cachorrinhas. E essa minha amiga tem muito medo de cachorro, muito mesmo. Então eu já sabia que ela tinha medo de cachorro, a hora que ela chegou, eu fechei as minhas cadelinhas dentro do banheiro, né? E ela tinha uma filhinha pequenininha e tava brincando no chão da sala. Ali, brincando na boa, tudo bem. De repente, uma das minhas cachorras conseguiu escapar. E nisso a cachorra veio automaticamente pra sala, né? E viu aquela criança e foi direto, mas a minha cachorrinha é desse tamanho. E foi direto para aquela criança. A mãe, a hora que viu aquilo, uma mãe que tem medo, tá? E esse medo, e cada um tem a sua história do porquê ter medo. Então não importa, por exemplo, essa mãe tem medo de cachorro, não importa o tamanho do cachorro. O medo foi instalado provavelmente lá atrás por alguma situação, ou por um ensinamento por observação, ou por um ato real, mas o medo tá ali. E na hora ela foi pra cima da criança e catou a criança com a maior pressa assim: tá tudo bem, viu? Não precisa ficar com medo, tá tudo bem. Adiantou alguma coisa a fala de tá tudo bem, não precisa ter medo? O que a criança acabou de entender com esse movimento da mãe de mais do que de pressa e pegar? Cachorros são perigosos. E eu instalo o medo na vida dessa criança. Então, para aquelas crianças que têm muito medo, tá? Gente, todos nós temos medo, e eu acho que o medo de perder alguém é um medo muito grande, se não até meio que universal. Então, é claro que a gente tem esse receio, e a gente até pode verbalizar, mas evitem verbalizar muito isso na frente das crianças se vocês acham que vocês já são um pouco medrosos e passam isso. Por quê? Tá passando noticiário na TV sobre o coronavírus. Meu Deus, o que vai acontecer do mundo? Meu Deus, esse corona. Meu Deus, a criança percebe tudo isso? Claro que percebe. Porque quanto mais medrosos nós somos, o que a gente tá fazendo? A gente fica procurando notícia. E mesmo que eu não procure notícia, gente, todo mundo tá recebendo um bombardeio de notícias sobre o corona, porque só se fala nisso aí há vários dias. Mas como é que eu tô passando isso para minhas crianças? Vai passar? Importante que a mamãe e o papai tá aqui com você. É por isso que nós estamos em casa, porque a gente vai prevenir crianças, e eu acho que a gente pode até verbalizar, por mais que crianças até tenham contato com o vírus e podem sim ter problemas, a gente sabe, a Organização Mundial da Saúde já falou, e aí as mães estão super assustadas, mas os nossos filhos
talvez não precisam entrar em contato com esse medo que é nosso. O que é que eles entendem desse processo? Principalmente os que têm menos de 4 anos, gente, eles não entendem muito de tudo isso, eles não têm ainda noção de mundo que a gente tem, eles estão construindo. Agora, se eles estão vendo que a fonte de segurança, que sou eu, o pai, ou a avó, ou a tia, que nós estamos desestruturados, o que ele vai sentir? Medo. Outra coisa também do medo, que me veio aqui na cabeça, esse medo, tem crianças que têm ganhos com os medos, prestem atenção nisso, porque muitas vezes, muitas, tá? A gente reforça, a gente aplaude comportamentos inadequados dos nossos filhos. Como a gente faz isso? Quem tem filho aí em casa sabe muito bem que eles são loucos de malandros, né? Então, tem momentos em que eles falam do medo e a gente fica assustado. Se eu sou uma mãe que já tenho medo, que já passei os meus traumas de medo, de repente a minha criança fica com cara de desesperada, eu me desespero mais do que ela. E aí, se eu me desespero mais do que ela, gente do céu, essa criança vai ficar mais neurótica ainda, entende? Então, e aí ela percebe que eu dou atenção pra ela. E aí eu falo, vem cá no meu colo, não precisa ter medo, vem aqui com a mamãe. E aí eu dou uma bola pra ela. E ela percebe, opa, medo, logo atenção de pai e mãe. Logo, mamãe, pra tudo eu tenho medo. E pra tudo eles começam a ter medo. Então, comecem a perceber quando é medo real e quando não é. Ah, eu acho que é medo real. Ou eu tô tão cheia dos meus medos que eu já nem sei mais olhar pro meu filho qual medo é real ou não. Só peguem a criança. Acolham, tragam pro braço, mas não fiquem falando junto. Você tá com medo? Ai, calma. Ai, isso é medo. Vejam, a gente tem que ensinar para as crianças os sentimentos, inclusive o medo. Mas cuidem para não ficar reforçando isso de forma inadequada. A melhor forma de ensinar medo para as crianças é talvez em outro tipo de brincadeira. Que cara a mamãe tá fazendo agora? Bravo. Que cara agora? Feliz. Que cara agora? Medo. Ah, medo é quando? Medo é quando a gente sente isso e isso. Alegria é quando a gente sente isso e aquilo. Expliquem o medo numa situação que não é de medo que essa criança está. Quando ela estiver com medo, acolha. O medo é uma das formas das crianças trabalharem e lidarem com a questão do enlutamento, tá? Porque, claro, gente, nós também temos medo. O que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode acontecer quando a gente perder pessoas, então pensar nisso realmente é algo que dói, é algo que é difícil, né? Então, às vezes a gente entra nesse contato, tá? Bom, então dos 0 aos 2 anos, as crianças ainda não entendem muito bem esse processo. Dos 2 anos e pouquinho, né? Não existe uma idade cronológica, assim, tipo, fez 2 anos, mudou. Mas depois de um certo tempo, as crianças, 2 anos e meio, até uns 4 anos e pouco, até um pouquinho mais, ela entra num outro processo, que é um processo pré-operacional. E aí, nessa fase, é assim, vai até os 7 anos, tá? É que essa fase ela é um pouco mais longa, mas a gente divide ela em 2 momentos. Então, um bem dos 2,5 até os 4 e dos 4 até os 7, tá? Que daí tem um pouquinho mais de entendimento, 6, 7 anos mais ou menos. Nessa fase, principalmente dos 2 até os 4, a gente costuma dizer que as crianças elas entram num processo de fantasia, de mundo mágico, do que elas estão imaginando, é a idade que elas começam a entender que, sei lá, se eu falo pra elas que isso aqui é um avião, ela acredita que isso aqui é um avião, então tem toda uma questão da imaginação, e é bem legal trabalhar com a imaginação. Só que junto com a imaginação dela, muitas vezes vem os pesadelos, são os primeiros pesadelos que aparecem, e aí começam os medos, então essa fase é uma fase que os medos aparecem bem claramente, tá? Dos 2,5, 3 a 4 anos, isso super aparece. Bom, nesta fase, eles até conseguem entender da morte, quando a gente fala assim, ó, o cachorrinho não respira mais, o cachorrinho não vai estar mais junto com a gente, ele morreu. O cachorrinho morreu, não respira mais, mas volta quando? Então ele entende que foi enterrado, que acabou, blá, blá, mas volta quando? Então, o que é reversível eles não têm ainda muita identificação. Tanto que, quem aqui lembra do Tom e Jerry,
Lembram que a gente assistia Tom e Jerry, Pica-Pau? E aí eram desenhos na nossa época aí extremamente violentos. E violentos por quê? Porque ensinavam para as crianças algumas coisas e isso era muito perigoso. Porque assim, sei lá, o Tom e Jerry, quem que corria atrás de quem? Eu nunca sei. Enfim, o gato corria atrás do rato, né? E aí um caía lá de cima, caía. Aí, de repente, esmagava. A próxima cena era um galo na cabeça, um monte de passarinho em volta do galo e partiu correr de novo. Isto é uma noção de que não tem reversibilidade. Volta, entende? Assim, a morte ela é reversível. Beleza, morreu. Próxima cena, viveu de novo e vida que segue. E as crianças nesta idade têm um pouco desse movimento, tá? De entender aí que morre, mas é temporário. A morte é mágica, a morte é temporária. Volta quando? Lá pelos 4 anos e meio, 5 anos, 6 anos, é que eles começam a já começar a mudar o pensamento. E é uma idade em que eles começam a perguntar. Porque eles começam a entrar muito na fase do porquê, né? Dos 5, 6 anos, começam a perguntar, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? E nesse monte de porquê, que às vezes as crianças já começam a perguntar para onde que vai, o que acontece, o que não acontece, enfim. Então, para quem tem criança em casa nesse período, que eles estão vivendo esse processo de enlutamento, o quanto talvez a gente precisa aí dos seus 4, 5 anos dizer que, até entrar nesse movimento até da mágica, a gente pode dizer que o corona, né, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue entender ele direito, mas ele é transparente, ele é tão pequenininho, então a gente super pode usar os desenhinhos, super é louvável fazer isso com eles, para eles entenderem de uma forma muito melhor, tá? Bom, depois aí, mais ou menos dos 7 anos, até os seus 10, 11 anos, né? Alguns antes, alguns depois, depende muito de cada criança, eles começam a entrar numa fase de operações concretas. O que é isso? Essa fase de operações concretas, eles já entendem que a morte é irreversível. Morreu e não volta mais, né? Então, até falando com os meus filhos, o quanto cada um reage diferente, como eu falei antes, a minha filha, ela no dia, ok, beleza, mãe morreu, depois eu vou ter um gatinho, partiu brincar. Mas passou um certo tempo, ela fica, mas mamãe, quando é que a Luna volta? Quando é que a cachorrinha volta? Porque ela ainda está nesse processo mais imaturo aí de entender da coisa do mágico, enterrou, mas e aí às vezes é o meu próprio filho que vai falando pra ela, não, ela já morreu, a gente já enterrou, ela não volta mais, porque ele já tá nesse outro processo de operações concretas de já entender que não volta mais. Geralmente eles querem explicações fisiológicas. Então, aqui, você que tem em casa, quando você tem filho de 7 anos, acima de 7 anos, 6,5, 7 anos, expliquem o corona e todo esse acontecimento de uma forma mais fisiológica mesmo, que eles já têm mais maturidade para entender esse processo e eles entendem a seriedade se a gente explicar mesmo com uma questão mais científica e mais biológica de tudo isso. Tá? Então, a gente pode sim aproveitar essa deixa de explicar e tentar explicar de uma forma mais biológica para as crianças acima de 7 anos. Se vocês, pra gente lembrar que idade, né? Geralmente 7 anos, gente, é uma idade que eles já começam a não acreditar mais em Coelhinho da Páscoa, não acreditar mais em Papai Noel. Geralmente são aqueles que estragam a festa, né? Todos pequenininhos, ai, o Papai Noel, aí vem o mais velho e fala, esse aqui é o tio fulano de tal. Então, eles geralmente estragam aí a festa da galerinha mais jovem, mas ainda tem a infância. Isso que é muito legal, porque eles ainda trazem a infância junto com eles, tá? Eles precisam então dessa explicação. Estas crianças acima de 7 anos, eles normalmente, a gente percebe que diante de situações como essa que nós estamos vivendo, eles ficaram mais tristes inicialmente, eles se questionaram mais inicialmente, eu vou ter que ficar tantos dias longe dos meus amigos, porque já estavam entendendo, até porque eles entendem uma noção de tempo muito melhor, que os pequenininhos não entendem. Então, você vai falar pro pequenininho, a gente vai ficar 10 dias em casa. É a mesma coisa que falava ficar 2 dias em casa, porque para ele a noção de tempo ainda é uma coisa muito vaga. Já as crianças que estão nesse processo acima dos 7 anos, eles já entendem isso. Então, que aí a gente pode até inclusive falar para eles, mas mamãe, até quando a gente vai ficar em casa? Não sabemos. Porque essa é a angústia de quase todo mundo. Se a gente souber o fim disso tudo, a gente também fica muito mais tranquilo e muito mais em paz. Nós também vamos lidar melhor com essas perdas, a gente vai até ressignificar elas de forma até melhor.
né? Agora, a gente não tem essa noção. Alguns falam que é muito pra frente, alguns falam que não é. Então, a gente vai ficar 20 dias em casa, a gente vai ficar 2 meses em casa, a gente vai ficar uma semana em casa, né? A gente não sabe. Então, como a gente também não sabe, a gente também tá vivendo nesse processo de angústia. E as crianças acima dos 7 anos, elas até podem entender que nós adultos também estamos nesse processo de angústia. Os menores do que 7 anos, a história do virou estrelinha. Já vou falar da estrelinha. Quando a gente fala de os menores de 7 anos, eles têm essa dificuldade de entender, tá, mas a gente pode agora ir sair lá fora? A gente pode agora fazer tal coisa? E aí a gente tem que tentar interter essas crianças, né? Eles vão ter crises de choro, eles vão ter crises emocionais, de momentos melhores, piores, ruins. Criança não entra em todas as fases. Geralmente eles ficam irritados. É esta a forma que uma criança lida com as perdas, quando eles não têm entendimento do que está acontecendo. Então, sim, mamãe, se você tá em casa com uma criança que de vez em quando tem crises e birras e choros, principalmente os que são menores, é porque eles não estão entendendo tudo isso e tá estranho dentro deles. Os acima de 7 anos já conseguem verbalizar uma forma muito melhor. Eu tô cansada de ficar aqui, tá um saco. Agora, os pequenininhos, eles nem sempre conseguem fazer esse movimento. E aí, como eles não conseguem fazer isso, eles acabam ficando irritados e muitas vezes agressivos. Crianças em processo de luto, seja aí nesse momento que nós estamos, seja de um luto de alguém, seja de um luto de uma cidade que teve que mudar, de luto de pais que se separam, de luto de casa que tem que trocar, enfim, do amigo que eu não posso ver, qual for a perda dessa criança, né? Não importa aí qual for, a gente tem que olhar que eles vão ter reações diferentes. Às vezes a gente chora, eles ficam bravos. São outras reações. Tem alguns de nós que ficam reclusos no silêncio. Tem criança que sai batendo. Então, cada um reage de uma maneira diferente. Não existe certo, não existe errado. Só existe diferente. E a gente tem que tentar entender todo esse processo aí, tá? Bom, gente, a última fase aí desse desenvolvimento da infância, que é a fase da pré-adolescência, em que eles entram já numa operação mais formal, em que eles entendem assim, ó. É uma idade que eles já começam a entender a morte real, eles entendem a coisa do que não volta mais, eles já entendem que a morte é irreversível, tem já super conhecimento, eles entendem que é universal, todo mundo vai passar por isso. No caso agora, desse momento que nós estamos, acima de 11, 10 anos, tem plena convicção que todo mundo está passando por isso. Antes disso, não tem muita noção. Tem crianças que acham que é só eles que estão passando por isso. Então, até para aquelas crianças que estão nesse movimento de achar assim, nossa, é só nós que estamos presos de casa, os meus amigos estão tudo lá fora no parque. Não estão. Como é que eu posso mostrar isso pra criança? Vídeo, gente. A gente tem internet, vamos lá, vamos trazer as pessoas para próximo das crianças. Seu filho tá chorando por causa da professora, seu filho tá chorando por causa dos amiguinhos, usem o recurso da internet. Vamos fazer uma live. Vamos fazer um vídeo chamada com a professora, se você tem o telefone dela. Vamos fazer vídeo chamada com os amiguinhos. Geralmente a gente tem lá o grupo das mães de WhatsApp. Achem estratégias para essa criança dar tchau pros amigos, ver os amigos e para ela perguntar, inclusive. Você também tá ficando só em casa? Até para eles entenderem que, opa, não é só comigo, tá? Os acima de 10 anos já conseguem entender que não é só ele, todo mundo tá em casa, todo mundo tá sem fazer nada, todo mundo tá nesse processo, todo mundo tá passando por isso. Eles entendem ordem natural, eles até conseguem entender um processo mais natural, e em relação à morte, eles querem saber explicações reais. Qual é a questão científica? Junto com isso, questão fisiológica, e aí tem mais uma coisa que entra nessa última fase, que eles querem entender os porquês, uma questão mais teológica das coisas, teológica da vida, da questão da morte, do processo teológico disso, do viver, do morrer. Nessa fase da pré-adolescência, eles já começam a dar uma aspiradinha na maionese, sabe, assim, de querer liberdade, justiça. O que é liberdade e justiça para uma criança, gente? Não é nada. Né? Eles só conseguem entender um processo de conceito de liberdade, porque uma coisa é eu mostrar o que é algo mais palpável para uma criança, né? Um copo, isso é um copo. Aliás, olha que lindo meu copo, tem meu nome. eu mostrar uma coisa palpável para uma criança, isso ela consegue entender. Se eu falo o conceito liberdade, antes aí de ela entrar nessa fase da pré-adolescência, eles têm muita noção. O que é isto? O que é liberdade para essa criança? Ela não
tem essa noção do que é esse movimento. Então, só aquilo que ela consegue enxergar. Somente na adolescência eles conseguem entender. Então, é aqui na pré-adolescência, quem tem filhos acima de 10 anos, que você pode já entrar com eles em questionamentos, bem de questões teológicas mesmo. Meu filho, por que será que isso tudo está acontecendo? Vamos pensar? Vamos pensar o que a gente tem que aprender com isso? Vamos pensar o que a humanidade tem que aprender com esse movimento todo? Né? O que a gente tem que tirar de proveito disso que está acontecendo? Então, a partir dos 9, 10 anos, as crianças já conseguem entrar neste movimento de subjetividade, daquilo que não é palpável, né? Então, se eu for perguntar para uma criança de 3 anos, vamos pensar, por que isso é bom? Bom por quê? Da onde veio isso? O que é o planeta, o universo? Eles nem entendem o que é esse processo, porque eles querem ver, então eles não conseguem entender esse movimento tanto, de uma forma tão fácil aí, tá bom? E eu acho, né, e esse é um momento, inclusive, gente, que é o momento que nós estamos parando para pensar na vida. E esse pensar na vida é fundamental. Então, assim, quando foi a última vez que você realmente conseguiu parar para pensar na sua existência? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou? Então, se você tem filho adolescente em casa, acima de 10 anos, que é pré-adolescente, questionem com eles o que é que nós viemos fazer aqui, por que é que esse coronavírus apareceu, o que é que isso está acontecendo, quais são os aprendizados que a gente tem que ter, que a humanidade tem que ter. Aqueles que são menores do que isso não vão entrar em processo de conhecimento, tá bom? Olha aí, meu compadre, Nuno, que legal, Jé, todo mundo. Bom, a questão da estrelinha, né? Algumas pessoas me perguntam assim, o que a gente fala para uma criança quando perde alguém, né? Ou quando morre alguém real mesmo, tá, gente? Alguns cuidados, é muito difícil explicar. Alguns cuidados quando a gente vai explicar isso para uma criança tem que ser uma pessoa, agora eu tô falando especificamente de perder alguém, tá? Não do coronavírus, de perder alguém. Perdas de modo geral. De modo geral não, de modo de pessoas. Sempre quando a gente for explicar, que seja alguém que a criança tem confiança, tá? Evite sons de silêncio, aquela coisa assim, tipo, ninguém pode falar alto, peraí. A criança entende. Às vezes as pessoas falam assim, não, crianças não podem estar em situações de velório, crianças não podem saber o que está acontecendo. Gente, tem uma coisa que a gente não pode fazer, é enganar a criança, porque elas pegam tudo no ar. Bebês pegam no ar. Eu esqueci de falar. Bebês não entendem o que está acontecendo, mas eles sentem o que está acontecendo. Então, todas as crianças, todas, sem exceção, inclusive bebês, sentem que tem algo errado acontecendo. Então, sim, quem tem bebê em casa talvez está percebendo que a sua criança está mais chorosa, mais estranha, ou mais manhosinha, enfim, né? Ou adorando essas mães em casa, esses pais em casa e tudo mais. Eles não entendem, mas eles sentem que tem algo errado. Em situações de perder alguém da família, a mesma coisa, tá? As crianças não entendem, mas sentem isso pros bebês. Os maiorzinhos já começam, principalmente acima de 5, 6 anos, já começam a entender melhor. Bom, evitar o silêncio, então. É preciso falar para a criança. Se eu não falo desde, mas assim, a família decidiu que não vai contar nada para a criança. Gente, as crianças, elas vão pegando as informações no ar. Uma vez eu atendi um menininho que ninguém contou para ele porque o pai tinha falecido. E o desenho que ele fez foi um desenho fantástico, que foi exatamente a forma com que o pai faleceu. O pai bateu a cabeça no meio-fio, caiu de moto. Ele fez uma moto e um rapazinho voando, depois outro rapazinho voando e um meio-fio. E assim, quem contou para ele? Ninguém, mas não precisa. A criança vai sentindo, ela vai pegando uma informação aqui, pegando uma informação ali, né? Às vezes fala assim, não vamos contar pra criança, mas aí começa a aparecer um monte de gente na casa. E, gente, quando é que aparece um monte de gente na nossa casa? Ou é muita festa, não é? Ou festa, casamento, formatura, sei lá o quê, ou velório. Só que a diferença é quando é festa, é uma bebedeira, churrasco, é alegria, e de repente velório é aquele silêncio, aquela coisa estranha. Puxa, né? As crianças, elas estão sentindo algum movimento, tá? Sempre quando eu for explicar para a criança, pede para que ela repita o que ela entendeu. Isso também vale para o nosso corona aí. Você tá tentando explicar. O que você entendeu do que a mamãe explicou? O que você entendeu disso? Então, devolvam para a criança, para que ela nos fale sobre isso, tá? Cuidados aí na forma de falar.
foi viajar, papai morreu porque foi viajar, a vovô morreu porque foi viajar. Gente, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque depois quando você tiver que viajar a trabalho, ou quando você tiver que viajar por qualquer outra coisa, essa criança vai entrar em pânico. Então não é foi viajar, tá? Outra coisa que a gente tem que cuidar assim, o vovô dormiu, por isso que ele morreu. Ai, pronto, você vai estar lá dormindo, a criança vai estar lá tentando abrir o seu olho, porque ela vai ter uma crise de insônia horrorosa e não vai querer que ninguém na casa durma, porque dormir significa nunca mais voltar, igual o vovô que nunca mais voltou, igual a titia que nunca mais voltou e assim por diante. Então também o dormir não é bom. Mas eu vou levar a criança lá no velório, Daisy, e vai ter uma pessoa de olhos fechados. Ela tá dormindo? Não, ela tá de olhos fechados. Tá? E aí você pode até dizer àquela pessoa lá, que tá lá no velório, enfim, levo ou não levo no velório? Gente, que é uma pergunta que muitas pessoas falam. Pode se levar no velório? Pode. Quando a gente trabalha com educação para a morte de uma criança, pode. Mas quem disse se vai levar se ela vai ou não é a própria criança. Como assim? Os bebês, eles sentem, você pode conversar com eles, é importante você falar que você tá triste, que você tá chateado, explicar, mas ela ainda não entende muito bem esse movimento, mas sempre na sua fala explicar que a mamãe continua aqui com você, ou seja, quem for continua aqui com você, pra estar sempre te protegendo e tudo mais. Quando eu digo que se leva ou não, a gente pode levar, mas quem vai dizer é a criança, porque você tem que explicar nos mínimos detalhes o que ela vai encontrar lá. Depois de você explicar, você ou alguém explicar nos mínimos detalhes, quem vai dizer se vai é a criança, certo? Então, diferente da gente lá atrás, quando eu comecei essa live perguntando como é que foi a primeira vez que você foi no velório, a gente geralmente foi empurrado. Vamos lá em tal lugar, de repente a gente chega lá, aquele negócio aqui, o algodão no nariz, aquela coisa toda. Não. Explique para as crianças. Hoje tem internet, gente. Achem fotinhos de caixãozinho na internet, tem uns desenhinhos. Explique o que é. Fale que vai ter flor, que vai estar de olho fechado, mas não vai estar dormindo. Aí cada um vai falar diante da sua crença, tá? O que aconteceu com ela, se foi pro céu, se não foi pro céu, enfim. O cuidado do foi pro céu, tá? Pode dizer que foi pro céu? Pode. Pode dizer que virou estrelinha? Alguns autores falam que não, alguns autores falam que sim. Eu, Daisy, gosto da história da estrelinha, tá? Gosto também de falar que foi pro céu, eu acho que é importante, eu vejo que quando a gente fala de perder alguém, eu acho que acalma o nosso coração quando a gente pensa que alguém está no céu, ou alguém virou um anjo da guarda, ou alguém virou uma estrelinha, dói muito menos do que pensar que tá embaixo da terra e os bichos estão comendo. Então, eu, Daisy, gosto. Alguns autores falam que não é viável, enfim. Acho que se tudo for bem explicado, pode ser uma forma mais tranquila. O cuidado que a gente tem que ter com o céu. A pessoa foi pro céu. Aí passa um tempo, como já aconteceu, eu já tive crianças que entraram em crises depois de um tempo, quando foram andar de avião, e não encontraram lá no céu o vovô. E aí essa criança entrou em crise mesmo, existencial, aí. Então, gente, o céu, que a gente vai explicar pra criança, é um céu, assim, muito acima das nuvens. A gente nem consegue ver de tão longe que é. Porque se a gente fala que é só ali no céu, beleza, a gente vai de avião. Onde o avião anda? No céu. Então eu vou lá ver o vovô, vou lá ver a titia, vou lá... Não vai, né? E aí essa criança se decepciona. Então por isso que é tão importante a gente dizer que se quiser, se a família achar que é louvável, se não, você pode explicar, tá? Mas lembrem que é um céu muito em cima das nuvens, que a gente nem consegue ver. Até para não causar esse movimento aí para as crianças também, tá? Deus chamou porque era bom, né? Nossa Senhora, Deus chamou porque era bom. E aí, então assim, então eu vou começar a fazer um monte de maldade, né? Porque eu não quero ir, não quero morrer. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? E assim, eu entendo que é muito difícil, tá? A gente tem mais 5 minutinhos só da nossa live. Depois eu acho que até eu vou entrar de novo se vocês quiserem acompanhar, mas eu queria só explicar uma coisa de educação pra morte. Educação pra morte, gente, a gente pode fazer um processo disso de uma forma bem bonitinha. Aproveitem que vocês estão em casa e façam essa experiência. Plantem os algodãozinhos no copinho e façam a criança acompanhar. Vocês vão ver que cada copinho nasce de um jeito, né? Uns demoram mais, outros não, uns morrem antes, outros morrem depois. E aí você já vai explicando pra criança que assim é a vida. Alguns brinquedos quebram, outros não. Algumas pessoas ficam muito velhinhas, outras não. Porque a gente não pode só explicar o processo do morrer como alguém que está muito velho, que é o ciclo natural. Esse é o ciclo natural. Mas a gente sabe que acontece no meio do caminho de pessoas morrerem no meio do caminho, morrerem jovens ou morrerem crianças. Ai, mas meu filho vai ficar com medo. Tudo bem, a gente também tem.
né? E aí assim, eu lembro quando eu fui explicar a questão dos feijõezinhos com meus filhos, e aí meu filho na hora não, mas depois à noite na hora de dormir ele começou a chorar, eu não quero que você e o papai morram, vocês estão ficando velho, e papai, eu falei assim, olha filho, então, sim, tá gente, não vão mentir pro filho de vocês falando que, ai, vocês vão morrer um dia, mamãe, não vou, mentira. Não pode? Vamos, mamãe também vai morrer um dia, papai também, mas vamos torcer para que seja quando a gente estiver bem velhinho, mas enquanto isso, vamos aproveitar. Gente, vai acabar, eu vou voltar de novo, tá? Por favor, voltem comigo, tudo bem? Então, assim, ó, falem pra criança, mamãe vai morrer também, vai, mas vamos aproveitar que a mamãe tá viva e vamos deixar a mamãe bem feliz obedecendo a mamãe, fazendo só coisa boa junto com a mamãe, que aí a mamãe vai ficar bem feliz e vai ser bem melhor assim. E aí, já muda de assunto, né? Deixa o medo vir, acolha o medo, mas faça acontecer um outro movimento aí, tá bom?